Olá a todos, hoje eu vou falar sobre doutrinas de demônios que estão na mídia. Eu vou fazer uma série falando sobre isso, esse vai ser o primeiro, vou focar na mídia de entretenimento. Próximos vídeos eu vou falar sobre a influência dessas doutrinas demoníacas na ciência e em outras formas de mídia, né, de comunicação, etc. Inclusive a influência também que dessas doutrinas na literatura, inclusive na literatura infantil. Mas por hoje, essa primeira parte eu vou focar na mídia de entretenimento, principalmente filmes e seriados, bem como jogos online. Para começar, né, veja que o seriado Lucifer, né, que é um seriado que faz bastante sucesso. Hoje existe uma grande variedade, né, de seriados falando com temas, né, baseados no sobrenatural, satanismo, e essa aqui é focada no líder, né, Satã, e muitas séries, né, como Supernatural, né, tem a Priest, né, Padre também, né, deixa eu separar aqui uma imagem, aqui Supernatural, que é uma série focada em assuntos sobrenaturais. Existem hoje em dia muitas séries e filmes também focados em bruxaria, magia, como o grande sucesso Harry Potter. Mais pra frente é essa aqui, Legado também, seriado Legados, que é uma continuação da série original, né, que é baseada em vampirismo, né, demonismo, né, que vampiros são demônios. Então, aqui inclusive ele segue um modelo nessa série que eu acho interessante, que é o mesmo modelo dos X-Men, que eles estão numa escola voltada para pessoas especiais, né, com superpoderes. A mesma coisa que tem no filme, né, e nos quadrinhos X-Men e outros relacionados, né, semelhantes. E interessante que no livro da doutora Rebecca Brown, ela menciona, né, que a amiga dela relata, né, no livro, a amiga dela foi uma sacerdotisa, né, da Irmandade Satânica, e ela menciona que eles são levados para um local, né, isolado, uma fazenda, onde lá todos os candidatos, né, ao treinamento, né, eles são levados para lá para serem treinados. Todos que aceitaram, né, receber o treinamento são levados para esse local onde eles são treinados em como se aperfeiçoar, né, no uso, né, de suas habilidades, né, exatamente a mesma coisa. E existe uma classificação, né, existe aqueles que são mais fracos e aí são usados como assassinos, e existe, né, aqueles que são mais fortes, que têm poderes como são mostrados aqui, né, de geralmente é super força ou telecinese, né, de controlar as coisas com a mente, né. Tudo isso, essas habilidades, né, elas são treinadas, né, e varia de pessoa para pessoa. E é exatamente a mesma coisa desse negócio de filmes de super-heróis, né, e como esse aqui, Legados, que é baseado no sobrenatural, mas tem como uma base a mesma coisa semelhante ali a dos super-heróis como X-Men, né? Cada um com habilidades diferentes e níveis diferentes de habilidades sendo treinados numa escola. Isso é exatamente o que ocorre na realidade. Então isso aqui é uma preparação para que os jovens eles se acostumem, né, com essa ideia de humanos com superpoderes, ter também essa ansiedade, esse desejo, né, de, de ter poderes, porque isso desenvolve uma certa inveja, né? Ah, eu gostaria de ser assim, de ter um superpoder, alguma coisa. Então o jovem ele fica predisposto a aceitar propostas para se juntar a causas desse tipo.
caso ele já tenha, né, alguma ligação com eles. Também nesses seriados se fala muito em coisas de magia, etc. E a questão também dos superpoderes faz com que os jovens eles fiquem com a ideia de buscar, né, um meio de obter um superpoder, alguma coisa especial, né, de ser especial. Por isso muitos jovens estão buscando a magia, né, o paganismo. Deixa eu ver o que mais que eu separei aqui. O seriado Sabrina também faz muito sucesso. É um seriado que é de comédia, né? Eles põem assim uma comédia, o chamado de humor negro, né? Porque é uma comédia pesada, né? Sombria, baseada no satanismo, que as coisas que ocorrem aqui são, os rituais são exatamente os mesmos que são descritos no livro da doutora Rebecca Brown. Aqui tem cenas inclusive de canibalismo, né? Nesse seriado, que é também uma coisa que o inimigo vem incentivando muito. Eu já falei em outros vídeos, ele vem incentivando o canibalismo. Também serve, né, para que o público jovem veja que nem todos esses seriados, todos os atores, né, principais, os personagens principais são jovens, né, que é o objetivo deles é atrair os jovens, né, para despertar a curiosidade, né, sobre poderes, sobre magia, feitiçaria, ao mesmo tempo de que também aumentar o desejo, né, a ansiedade, né, o desejo de obter poderes, privilégios especiais, coisas assim, entendeu? E assim eles têm conseguido realmente atrair muitos jovens à prática de magia, que é uma moda inclusive hoje nos Estados Unidos e na Europa. Esse outro seriado, esse seriado é um seriado cheio de blasfêmias, né, contra o Pai Eterno, é Padre, né, o título em português. Esse seriado aqui já é mais focado na questão de criticar mesmo o Pai Eterno, né, de levar as pessoas para o ateísmo e para outras práticas, né, magia, espiritismo, né, mas faz com que as pessoas, na verdade, percam a fé na palavra de Deus, a Bíblia, né, afastar as pessoas da Bíblia. Esse é o objetivo principal desse seriado. E aqui eu separei a lista das séries mais assistidas atualmente do Netflix, que são, em primeiro lugar aqui, deixa eu ver, La Casa de Papel, né? Em segundo lugar tá The Witch, né? O Bruxo, né? Então, a Casa de Papel é um seriado uma minissérie, né? De ação, drama, que enaltece, né, os bandidos, né? Os bandidos fora da lei são os heróis, né? Não que o sistema seja bom, não é, mas existe uma inversão ali, em certo sentido, de valores, né? De que os bandidos são os mocinhos, são os bonzinhos, sendo que na verdade todos os dois lados ali, né, são, nenhum dos dois lados é bom, né? Mas dá um certo enaltecimento assim a revolução, a bandidagem, etc. O inimigo ele é um revolucionário, né? Então tudo que tem revolução, então você deve ficar com o pé atrás, porque todo movimento revolucionário o inimigo está por trás, pode ter certeza. The Witch, né, o bruxo, está fazendo muito sucesso aí, magia, feitiçaria pura, né? E isso vai atraindo os jovens para esse tipo de prática, ao mesmo tempo em que prepara eles também para uma aceitação, né, de certas doutrinas, né, de aceitar um convite, por exemplo, para entrar numa irmandade dessas, né, de treinamento, né, para aqueles que já têm uma influência demoníaca. Sintonia é um seriado mais tradicional, contudo
Também é um seriado em que os personagens principais são jovens, adolescentes, né? Que um é funkeiro, o outro é mais religioso, o outro é traficante, né? Pelo que eu entendi assim, eu li por cima, né? A sinopse. Então, aí diz ali na sinopse, né, que os três têm origem diferente, mas se unem por uma causa, né? Então, aí assim eles tentam preparar os jovens para a ideia de que essa mistura é uma coisa boa, não tem problema nenhum você, né, ser funkeiro, não tem problema nenhum você ser traficante, né? Tudo tem um lado bom, um lado ruim, aquela coisa toda. Você tem que aceitar as pessoas como elas são, não importa se ela é um traficante, se ela é uma funkeira, né? Ou um religioso, enfim. Então isso serve para misturar, né, as coisas, né, fazer com que a pessoa, em certo sentido, abra a mente no sentido de aceitar todas as coisas como normais, né, aceitar o funk como normal. Uma pessoa religiosa não tem nenhum problema ela ler a Bíblia e ao mesmo tempo ela ser uma funkeira, ela ser um traficante. É uma coisa mais ou menos assim que eles tentam passar. Titãs, eu não dei uma olhada, mas o título significa gigantes, né? E isso é uma homenagem direta aos Nefilins, né? Que são descritos em Gênesis, no livro de Enoque, que dominavam, né, a terra na antiguidade. E isso aqui é uma clara homenagem a eles. Aqui está em quinto lugar, o nome já diz tudo, né? Educação sexual, né? E é voltada também para o público jovem, né? Para crianças e adolescentes, né? Então, já introduzindo aí os jovens, né? Adolescentes e crianças em questões sexuais, né? Logo cedo. Por mais que a série tente passar assim, uma ideia positiva, né? De que você deve se guardar, alguma coisa assim, em alguns momentos, mas o objetivo ali é lançar discussão sexual entre os jovens, né? Que os jovens fiquem, né, nessa coisa, já se introduzam cedo nessa questão sexual, né? O que não é uma coisa boa. Stranger Things, né? Que é uma série também de terror, né? Suspense, né? Que mostra em certo sentido uma verdade, que existe uma outra dimensão, que existem seres malignos, né, tentando invadir o nosso mundo. Isso é uma verdade, mas ao mesmo tempo faz com que, né, as pessoas tenham ali uma atração pelo oculto, pelo misterioso, entendeu? E é voltada também para o público jovem. Os atores principais são crianças e adolescentes. Então isso faz com que as crianças tenham curiosidade de saber mais sobre o culto, sobre o mundo espiritual. Irmandade, né? A Irmandade deixa eu ver se eu me lembro. Agora me fugiu da mente esse Irmandade. Lúcifer eu já mostrei, né, que é uma homenagem direta aí ao inimigo. Umbrella Academia é também no estilo do X-Men, né, só que com mais espiritismo envolvido, né, e semelhante também ao Legados, né. Você é uma série mais tradicional, né, de drama, né, mas que mostra ali a importância do eu, né? Foca ali no eu da pessoa, né? Que é uma coisa que o inimigo apregou, né? Que você deve focar em você mesmo, no seu eu, né? Inclusive a psicologia, ela foca muito nessa questão do seu eu. Pronto, então já passei essa parte das principais séries. Aqui a Irmandade, né? Que eu abri aqui um advogado honesto que enfrenta um dilema moral ao descobrir que seu irmão é o líder de uma facção criminosa na seção. Ou seja, mais uma vez eles vão colocar aqui o contraditório, né? Bem e o mal.
Aí a advogada vai ficar ali entre o certo e o errado, né, para poder confundir e fazer com que a gente pense assim que o traficante não é tão mal assim, o bandido não é tão mal assim, e por aí vai, entendeu? E assim as pessoas vão simpatizando com o que é errado, com o crime, com as coisas que o Pai Eterno condena na sua palavra. Fecha aqui algumas abas. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre Carbono Alterado, uma série que é bem interessante, mas inclusive foi a última série que eu assisti. Eu não assisto mais filmes e seriados porque é tudo doutrina de demônio. E você pode ver que a base de tudo isso é a mentira. A ficção é pura mentira, certo? Mesmo que seja baseado num livro, vai ser baseado geralmente num livro de ficção, numa mentira. Poucos filmes e seriados são baseados em histórias reais, pouquíssimos, se conta nos dedos, né? Tudo é baseado na mentira. Então o mundo jaz no maligno e na mentira, né? O inimigo é o pai da mentira, então por aí você já tira, né? Se ele é o pai da mentira, é normal que o mundo que é dominado por ele seja repleto de mentira. E é isso que a gente vê no geral na mídia, né? Na TV, no cinema e até mesmo nos jornais, né? Mais pra frente eu vou falar sobre as doutrinas de demônios também que vêm por meio da mídia de comunicação. Esse carbono alterado ele mostra no futuro, né, que as pessoas estão com suas mentes armazenadas em chips eletrônicos, um banco de dados, e essa mente ela é transferida para as pessoas que têm condições financeiras, né, de pagar. Os ricos, na elite, não morre mais porque a mente está armazenada em chips. E quando um corpo, né, já está ficando velho, não está muito servindo para muita coisa, então eles retiram, né, o chip desse corpo e transferem para um outro corpo, e assim eles vivem muitos anos, né? Seria a ideia de viver a eternidade sem envelhecer. E no seriado tem gente com mais de 300 anos, o mais velho, né, representado. E é interessante, né, porque nosso corpo, né, é água e carbono, né? Carbono, o número, né, de prótons e elétrons, né, e nêutrons são 666, 666, o número de homem, né, carbono. E no seriado aparece, né, umas imagens interessantes, porque a serpente ela é uma representação, né, da eternidade, a renovação, reencarnação, e o símbolo principal do seriado é justamente uma serpente aqui, ó, que se envolve ali numa pessoa, e depois veja que tem asas também, né? Junto com a serpente tem asas, numa alusão a anjos, né? E demônios, e logo depois essa serpente se transforma num dragão, né? Que a serpente e o dragão, né, Lúcifer, são a mesma pessoa, né? A serpente e o dragão também é uma serpente, né? O dragão é uma representação da serpente. Daí por isso que nas culturas orientais se fala muito em serpente e em dragão, né? Eles têm uma ligação direta, né? Como se eles fossem descendência da serpente mesmo. Uma coisa interessante para se analisar no futuro em outros vídeos, né? A questão genética nesse sentido aí. E as asas fazem uma alusão clara aos anjos caídos, né? Os anjos rebeldes, né? Que caíram junto com o inimigo, Lúcifer, a serpente, o dragão original, e aqueles que se rebelaram posteriormente, né? Que está relatado em Gênesis e no livro de Enoque, né? Que se misturaram com as mulheres. Deixa eu ver aqui outro seriado muito parecido com esse carbono alterado. É o Travelers, deixa eu ver aqui.
esse seriado aqui, ó, Travelers. Eles são viajantes, no caso, né? Pessoas que vêm do futuro e assumem corpos de pessoas aqui que já estão morrendo, né? Então isso, ao meu ver, mostra os planos do inimigo para a humanidade, né? No Carbono Alterado, inclusive, tem uma inteligência artificial lá, que é a amiga do personagem principal, e tem várias inteligências artificiais interagindo ali como coisas boas. Então eles vão preparando a mente das pessoas para aceitarem inteligência artificial como uma coisa boa, aceitar implantes, toda a conexão, né, possível com a inteligência artificial, com banco de dados, com internet, né? As pessoas vão aceitando cada vez mais essas ideias por meio desses seriados, filmes que eles vão propagando, desenhos e tudo mais. E é interessante que nesse seriado aqui as pessoas vêm no intuito de salvar o mundo, que a humanidade foi destruída, né, por causa do meio ambiente, que é outra coisa que eles pregam muito, que a Terra está sendo destruída pelo homem, aquecimento global, e precisamos salvar a Terra, precisamos intervir para salvar a Terra. Aí ocorre uma catástrofe e um meteoro cai na Terra, né, e tudo é destruído. Então eles voltam para tentar impedir a queda desse meteoro, que é uma coisa que também a ciência vem apregoando muito, né, principalmente por meio da NASA, né? E a ideia de que nós somos independentes, nós não precisamos de Deus, né? Nós podemos salvar nós mesmos. A ideia de eternidade, né? Porque vários deles também já foram transferidos, tiveram sua consciência transferida para vários corpos diferentes, né? Então tudo isso é apregoado, né, pela mídia do inimigo para preparar nossas mentes para aceitar essas ideias, né, para que a gente aceite o anticristo, aceite o governo anticristo, aceite a inteligência artificial como uma coisa boa, né, o chip, que a gente aceite transplantes e tudo mais. E o plano deles, pelo visto, é que transferir-se para cá, porque a Irmandade, como relatado no livro de Rebecca Brown, faz isso, né? Eles entram nos corpos das pessoas, às vezes tem dezenas, centenas, né, de espíritos dentro de uma única pessoa, né, com um único receptáculo, né? E eles querem isso, né? E eles assumem, inclusive, né? A amiga dela relata que várias vezes, né, os espíritos assumiam o controle do corpo dela, principalmente o espírito que era o líder, né, o principal ali, assumia o corpo dela e ela não se lembrava de nada. Às vezes ela passava o dia inteiro, né? Ela só vinha tomar consciência disso à noite, quando ia dormir. O dia inteiro ela comia coisas que ela não gostava, fazia um monte de coisas que ela não se lembrava. Quando ela tomava consciência de si à noite, é que eu ia ver que ela comeu coisas ali que ela não gostava. E enfim, ela perdia muito tempo da vida dela, porque o espírito assumiu o controle, a consciência, né, na maior parte do tempo. E é isso que, pelo visto, é um plano deles, né, com esse negócio de inteligência artificial e conexão, né, de internet e implantes no nosso corpo, para que eles consigam se transferir para cá, assumir tanto uma possível inteligência artificial ou inteligências artificiais, como assumir até mesmo corpos humanos. Tudo indica que é esse o plano. E o livro de Enoque sugere que isso era feito na antiguidade, né? Até porque existem as pirâmides, né, que são condutores de energia. Então existe uma teoria de que eles transferiam, né, espíritos para cá, né, para corpos híbridos mais resistentes, que eles faziam experiências, né, segundo o livro de Enoque, e esses espíritos assumiam esses corpos híbridos, né, que eles criavam aqui,
corpos de crianças, né, de bebês, né? A cúpula que existe lá dentro da pirâmide é muito pequena para uma pessoa adulta, né? Dá para uma criança, um bebê, ficar lá dentro. Então é provável que eles colocassem ali as crianças. E deu pane aqui, não sei o que houve. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Então, dando continuidade, vamos ver outra coisa aqui. Ah, sim, e os jogos de videogame, né? Tem aqui essa empresa, né? Lilith Games. Ela tem vários jogos, né, de sucesso na Play Store, como Rise of Kingdoms, AFK Arena, Arte da Conquista. Vários jogos. Lilith é um conhecido demônio, né? Demônio feminino. Lilith, vou colocar aqui o significado. Então é necessário tomar cuidado também com as empresas, né, que estão lá na Play Store antes de instalar algum, seja jogo ou aplicativo, né. Lilith significa da noite, né, tem origem no acadiano. Lilitui quer dizer da noite na mitologia assíria. Aí aqui continua, vamos ver o que diz aqui. Na mitologia assíria, Lilith era um demônio citado em alguns mitos, né? Na tradição judaica, foi a primeira mulher de Adão que, por não ter se submetido a ele, foi substituída por Eva e enviada para fora do Éden, né? Os descendentes de Lilith e Adão são os espíritos malignos do mundo, né? Aqui no caso, na tradição judaica, né? Na tradição oral, né, eles falam sobre essa tal de Lilith, né, que seria sido a primeira, né, mulher de Adão, e depois teria sido providenciado Eva, né. Mas eu acredito que seja realmente um demônio, como os assírios, né, descrevem, e talvez tenha relação ali com o pecado original, né, de Adão e Eva. Talvez, especulando um pouco aqui, a serpente original, Lúcifer, seduziu Eva, né, para misturar o DNA, e Lilith, um outro espírito demoníaco, assumiu a forma também humana para que Adão tivesse também relações, né, com ele e gerasse uma nova raça, uma raça híbrida, talvez uma coisa mais ou menos assim. Ou talvez tenha servido para seduzir Adão e iludir em alguma coisa, entendeu? Porque tudo indica, né, que Eva, né, teve relações com a serpente, né? A ciência mesmo fala sobre isso, mas eu vou entrar em detalhes sobre isso em um outro vídeo. Então, muito cuidado com até mesmo as empresas, né, de aplicativos e jogos, né? E eles tentam fazer parecer, né, como uma coisa boa, né? Vou tocar aqui esse videozinho, que é uma propaganda de uma dessas empresas, né, que tem um jogo chamado Raid, que significa o nome completo, né? Get ready to raid. Explore and fight. Choose your champions. Defeat bosses. Win PvP battles. Raid Shadow Legends. Esse nome significa incursão ou invasão, Lendas das Sombras, né? I don't know, Doc. It's like I don't even know who I am anymore. I've just been forced into this attack role, and it's not me. I want to heal, but he never uses my support skills. You mean your player? So let's talk about him. No, my player. My player who gives every healing artifact to the elves. Who only lets me attack with blades of fire. Well, I think we're making progress.
Raid, your champions are deeper than you. Então, eles passam sempre como uma coisa cômica, uma coisa inocente, que não tem nada demais, né? Mas todos esses monstros aí são demônios, né? E os seres que não têm aparência demoníaca, né? São os nefilins ou os anjos caídos, rebeldes que lideravam, né? Os nefilins. Então, puro satanismo, né? Tudo isso aqui, na verdade, né? É uma preparação para os jovens, tanto para eles desenvolverem interesse por magia, feitiçaria, espiritismo, essas coisas, e facilitar também esqueci a palavra, o recrutamento, né? Desses jovens, né? Para a Irmandade, e também serve para que a pessoa seja introduzida também nessas práticas, né? Que indiretamente ali você está aceitando aquilo ali. E muitas vezes nesses jogos você faz invocações ali, que embora seja no virtual, mas você está fazendo invocações. Tem jogos, por exemplo, que tem muito pentagrama, né, com um círculo, né, que é um sinal de invocação do maligno. Já a maioria dos jogos tem isso, né? E uma série de outras representações e coisas que são feitas, né, de magia e feitiçaria, né, que atraem, né, podem atrair inclusive para a própria vida, né, da pessoa, essas coisas. E outros jogos aqui que eu separei, Legado da Discórdia. O que é Legado da Discórdia, né? É o legado, né, no caso dos anjos caídos, que eram os antigos deuses, né, que são mencionados na mitologia, né, são os anjos caídos. E também os nefilins, que eram os semideuses da mitologia. E esses jogos são claras homenagens, né, aos anjos rebeldes e aos nefilins. Esse aqui tem o título de deusa, né, caos primitivo, né, ou seja, as deusas do caos primitivo da época, né, da antiguidade. Na antiguidade havia esses realmente seres que eram adorados, né, como deuses, que eram os anjos rebeldes, os nefilins, né, e assumiam forma masculina e forma feminina, entendeu? Então tudo isso é homenagem a eles, né? Recomendo a todos que leiam o livro de Enoch. Na Play History tem, basta digitar lá livro de Enoch, ou Enoch, simplesmente Enoch, né? Já vai aparecer lá o livro de Enoch para baixar. Leiam a primeira parte do livro de Enoch, que é autêntica, né? Ignorem a segunda e a terceira parte, que são realmente adulterações que fizeram, acréscimos que fizeram posteriormente, né? Mas o livro de Enoch, a primeira parte, é autêntica. E você vê que o Messias, eu gosto de mencionar sempre isso, o Messias falou que seria como nos dias de Noé, os últimos dias. E a gente está vendo isso em vários aspectos, né? Não só pelo fato de as pessoas não estarem, né, nem aí para nada, a maioria, né, tá só seguindo suas vidas normalmente, mas nós vemos ocorrer hoje as mesmas coisas, né, como hibridismo, né, a ciência fazendo experiências de mistura, né, de animal com ser humano, animal com animal e animal com ser humano, né? Eu já falei isso aqui em vídeos anteriores, né? Estão fazendo mistura de DNA humano com DNA de animais, né? Diretamente em pesquisas e indiretamente por outros meios também que as pessoas nem fazem ideia, né? Mas que posteriormente eu vou mencionar aqui. E uma série de coisas, né, como essas homenagens, né, a esses seres, né, que eram comuns naquela época, né, pouco antes, no caso do dilúvio, né, na época de Noé, existiam esses seres, né, esses deuses e deusas, né, e os nefilins, né, que eram considerados semideuses, né. Então é exatamente a mesma coisa, né, que está ocorrendo, e pelo que tudo indica eles vão conseguir vir para cá por meio, né, do projeto SER, né, aí pelo mundo afora, e esses projetos aí de inteligência artificial, o Google sendo conectado ao SER, né, as pessoas sendo conectadas a chips e à internet,
Então, tudo indica que a coisa vai piorar, e vai piorar no sentido de que eles vão conseguir se adentrar aqui novamente no nosso mundo diretamente, assumir corpos aqui, e vai trazer, junto com a nova ordem mundial, né, vai trazer tudo isso de volta. Então vai ser exatamente como nos dias de Noé, como disse o Messias. Então, isso é o que eu tinha para falar por hoje. Mais para frente eu vou fazer o vídeo falando sobre as doutrinas de demônios, que estão também voltadas para o público infantil, na literatura infantil e desenhos animados. Então, até a próxima. Um abraço. Leiam a Bíblia, pessoal, e fiquem atentos, né, ao cumprimento profético. Procurem se aprofundar no estudo de Apocalipse, no estudo, leiam o livro de Enoque, procurem se aprofundar no estudo de Apocalipse, né, que é muito pouco falado, né, e nós estamos vivendo já nos últimos dias. Também leiam Tessalonicenses, né, as cartas de Paulo aos Tessalonicenses e de Timóteo, né, tem coisas bem interessantes ali. E nós estamos vendo, né, tudo isso ocorrendo hoje. A gente tem que se preparar, né, para as coisas que estão por vir, para não aceitar o sinal, a marca da besta, resistir, né, essas tecnologias que estão surgindo aí, que vão nos levar à destruição. Temos que tomar muito cuidado e ficar atentos, né, aos acontecimentos do mundo, né. Até a próxima.